Boa noite, estamos começando mais um Elite Podcast. Sejam todos bem-vindos, eu sou a Lu Vilela. Obrigado a todos vocês que nos acompanham. Eu sou Natanael Rabelo e no Elite Podcast de hoje vamos falar sobre radiologia e tomografia odontológica. O que imagens de alta qualidade e profissionais qualificados podem trazer de benefícios para a saúde bucal? A radiologia e a tomografia odontológica são ferramentas essenciais na prática odontológica moderna, permitindo diagnósticos mais precisos e planejamento de tratamentos mais eficazes. Para falar sobre o assunto, o Elite Podcast de hoje recebe especialistas em odontologia e proprietários da Kroll 3D. Cristiane Capelli e Paulo Henrique Capelli, sejam bem-vindos ao Elite Podcast. Nós que agradecemos, viu, o convite. Obrigado, boa noite. E poder participar aqui é uma alegria com a gente. Nós que agradecemos, porque são informações modernas, que está ajudando muita gente, e isso vai ser muito bacana aqui para nós, para todos que nos acompanham, para os profissionais da área odontológica também, é muito bacana. Mas antes de começarmos o nosso Elite Podcast, nós não podemos deixar de falar dos nossos patrocinadores, que é a Laut, né? Cerveja Laut, cerveja premiada, e também um 23Car, aplicativo de mobilidade urbana. Chique demais, né, Lu? É isso aí, né, Nath? Eu tô vendo que você está segurando uma latinha aí. Já estou aqui segurando porque eu gosto muito de divulgar aqui sempre o espumante, tá, gente? Que é uma marca da Laut e que, assim, super mulheres adoram, né? Não, é feita para mulher, né? Porque Conhece, imagina... Cris? Não conhecia. É um espumante em lata que você pode levar para suas festas, pode levar para sua viagem. Não tem aquela coisa de ficar levando garrafa, vidro, né? Que a latinha é super prática e tem vários sabores, tá? Tem sabores diversificados e também uma outra coisa que é um produto que eu adoro, que é o gin da Laut, Que gente. garrafa linda essa. Ela é linda, ela serve até para decoração, né? Nós sério levamos mesmo. para praia, foi um sucesso a garrafa do Gente, gin não da Laut. conhecia, já Linda, tá me né? dando água na Muito boca. bonito. Isso aí. E é bem legal. E tem também o gin pronto, viu? Que vem na lata. E você também leva junto com os espumantes. Depois é só A misturar. Pilsen da Laut é uma cerveja premiada. Então, é uma cerveja de alta qualidade, está aí no nosso mercado, é só procurar nas redes sociais. E é muito interessante essa questão dos nossos patrocinadores, porque a gente sabe que quando a gente bebe, nós não podemos dirigir, né? Vocês concordam, né? Sim. E aí, nós tivemos a oportunidade de ter também como patrocinadora um 23Car, um aplicativo de mobilidade urbana super bacana. Super prático, né, Nath? Rola. Facílimo de mexer no celular. Eu sempre falo que até minha mãe, que não sabe mexer em aplicativo, ela deu conta, gente. E rola aquela questão também dos motoristas cuidarem mais dos veículos, tem a higienização completa dos veículos, então é bacana demais. Então, Preço super justo. É muito Chamou, legal. chegou e é bem rápido também. Então, precisando tá aí a Laut, cerveja premium, né, que tem vários produtos, e aplicativo de mobilidade urbana, é 123K. Isso aí. Então vamos. Então vamos começar, né, gente? O nosso Elite Podcast de hoje. A gente sempre gosta de começar, como diz o Nath, aqui pelo começo. Gostaríamos de saber de onde vocês são, como que vocês vieram parar em Lavras. Vamos começar aí por Paulo ou pela Cris? Primeiro pela Cristiane. Então porque Cris, as mulheres, né? Vamos lá, então. Isso. Eu sou de Lavras mesmo, minha família toda é daqui. Eu fiz odontologia no Unilavras e hoje eu sou professora no Unilavras, né? Eu tenho a honra de voltar para casa, já tem 12 anos de casa, mas aonde eu me formei, né? Eu não conheci o Paulo na faculdade, né? Ele já tinha saído, ele é um pouquinho, né? Uns 4 anos. Um pouquinho mais experiente, né? Isso. Mas conheci aí na cidade, mas com os mesmos objetivos. Então quer dizer que vocês não são irmãos? Não somos irmãos, não somos casados. E eu tô tentando lembrar aqui quantos anos de casamento. Acho que eu sou a única mulher que eu não... Mas eu tenho certeza, o Paulo vai saber. Quantos anos, Paulo? 21 anos. Aí, ó, 21. Sem titubear, você Mas viu, vocês né? casaram com 13? Como é que pode uma coisa Quase dessa? isso. Foi mais ou menos isso, Que né? legal, né? Que Mas é vocês muito dois tempo. são da mesma área, da Mesma odontologia. área. Muito legal. E antes mesmo de eu conhecer o Paulo, eu já tinha afinidade com a radiologia. Apesar de que eu saí da faculdade e fui fazer ortodontia, né? Que tem um pouco da radiologia também, porque a gente trabalha muito com a parte radiográfica, de imagens, né? De exame. Mas eu não tinha ido ainda direto, né? Mas como eu estava muito envolvida ali com a clínica, eu acabei depois fazendo a especialização
em radiologia, depois fui para o mestrado e agora eu estou fazendo o doutorado em radiologia. E quanto tempo? Antes dele falar de onde ele é, eu queria já saber, aproveitar o gancho aqui. Quanto tempo que existe a Kroll em Lavras? Vou deixar essa pergunta para o... A Kroll já existe tem 30 anos. Nós estamos no mercado há 30 anos já fornecendo serviço de qualidade. Pioneiros. Pioneiros em muitas áreas, em muitas tecnologias que nós vamos comentar aqui hoje. Isso, primeiro vamos falar de onde você é, como é que você veio parar em Lavras, ou se você é lavrense. Sim, eu sou de Belo Horizonte, eu vim para Lavras muito pequeno, até já recebi até a honraria de cidadão honorário, de tanto tempo que eu já estou aqui. Importante. E talvez o serviço que a gente presta para a comunidade Sem também, sombra né? de dúvida. E então me formei em odontologia aqui em Lavras também. E estou na frente da clínica lá há mais ou menos 28 anos que a clínica já existia, né? E a gente reformulou ela toda para participar do mercado de Lavras e na odontologia. Caramba, e qual que é a tua formação profissional? Fala um pouquinho igual a Cris falou, sim, só para a gente te conhecer melhor. Ok. E tal. Eu sou cirurgião dentista, especialista em radiologia e mestre em radiologia. E diretor clínico das clínicas de Lavras, Perdões, Bom Sucesso e Nepomuceno. São as nossas unidades aqui na região. Caramba, então nós estamos falando com especialistas verdadeiros, né? Exatamente. Gente que estuda, gente que está aí no mercado porque merece. Como se diz, gente que está no chifre do boi. E muito estudo envolvido, viu, Lu? Exatamente, porque é uma área também que a cada dia tem novidades aí, espero, né? Que seja assim. A radiologia, ela abre portas para toda a parte tecnológica e principalmente para o diagnóstico, que é o que a gente preza lá na clínica, né? A gente dá muito valor ao diagnóstico. E é por isso que eu falo que a radiologia ela precisa de estudar sempre, porque a gente precisa conhecer todas as especialidades. Não é somente uma só da imagem, né? A gente precisa conversar, a gente precisa ter a comunicação com o dentista, com o implantodontista, com aquele que faz o canal, com o ortodontista, com o odontopediatra. Então, é por isso que eu e Paulo, a gente está sempre fazendo outros tipos de congresso, né? A gente não só faz na nossa área da radiologia. A gente faz de endo para conversar com o especialista, porque senão a gente não entrega resultado. E o que a gente quer é entregar um bom diagnóstico. E você falando assim, eu queria saber, Cristiane, Paulo, quem é o público de vocês? Porque eu, como uma pessoa, vou no dentista, o meu dentista já vai indicar vocês, são os profissionais. Vocês lidam com os profissionais? Na verdade, os exames são normalmente indicados por cirurgiões dentistas, né? Sim. E alguns da área médica também que utilizam a parte de tomografia de seios da face. Mas 90% dos nossos exames são indicados por cirurgiões dentistas. E os pacientes nos procuram depois que receberam essa indicação, né? Para saber qual o tipo de exame que ele vai realizar. E a clínica, então, dá andamento nesse processo aí. Puxa, deve ser uma maravilha para os profissionais da área de odontologia, né? Porque vai ter tudo, né? Porque tem aquela questão da radiologia, tomografia, um parece que é os dentes, aí o outro já auxilia também nos ossos. Pode explicar um pouquinho essa diferença, radiologia? Existe uma diferença muito grande entre os exames 2D, que a gente chama de radiografias, né? Sim. Onde você observa duas dimensões só, a altura e a largura da imagem. Isso, né? Radiologia. Na radiologia. E os exames 3D, que são os exames que mostram a terceira dimensão, né? Onde você vê tanto a estrutura na sua altura, na sua largura, quanto na profundidade. E tem a chance de girar essa estrutura e avaliar ela de todos os ângulos na imagem. Quando o Paulo fala nisso, de 2D e 3D, a gente tem que lembrar que o exame 2D ele tem limitações, né? Então, são exames onde altura e largura estão ali, mas existem ainda sobreposição de imagens, o que atrapalha o nosso diagnóstico. Com o avanço da radiologia, veio a tomografia para salvar isso aí. Então, ela te dá um dente ali em
3 dimensões. Então, é como se a gente Visão completa. Completa, né? Como se tivesse na mão. Exato. Olhando, a gente roda mesmo o dente ali. E isso abriu um leque de possibilidades, e inclusive na melhora do plano de tratamento e no sucesso também, né? Com esse avanço na tomografia, a gente consegue visualizar um dente por dentro, né? Onde a gente pode fazer um canal hoje com mais precisão. Antigamente a gente só tinha a radiografia. E hoje com a tomografia a gente começou já a descobrir, porque a anatomia já existia, a gente começou a ver, a enxergar o que a gente não conseguia ver. Então, por exemplo, canais acessórios, canais a mais, canais laterais, trincas, que a gente não conseguia visualizar. Exatamente. A gente abriu essa visão. E com isso, com essa abertura, com a tomografia em alta resolução, a gente conseguiu também as indicações agora de endodontista. A gente não trabalhava com endodontistas, porque o nosso exame de tomografia já existia, porém, ele ainda era limitado para fazer o canal. Sim. Hoje nós já temos especialistas em canal que iniciam o tratamento com tomografia. Já com a tomografia de vocês. E existe uma diferença bastante importante quando se considera também a tomografia, porque existe a tomografia de alta resolução, que mostra todos esses detalhes que a Cris falou aqui agora, né? A anatomia interna, o sistema de canais radiculares do dente, e a anatomia e a tomografia de baixa resolução, que ela possui um ruído bem grande na imagem e inibe uma série de estruturas que você veja, né? Ela não deixa que você perceba uma série de estruturas. Então, quando se fala de tomografia, considerando a especialidade, você tem que pensar em tomografia de alta resolução em muitos casos. Caramba, cara. Existe essa diferença de equipamentos, né? A tomografia convencional e a tomografia em alta resolução, que é a que a gente trabalha. Então, ela vê mais. É como se a gente estivesse ajustando o nosso grau do óculos. Pô, tá? mas é uma coisa que facilita a vida dos profissionais. Sim, pô. é porque a gente começa a ver detalhes. Já vai mexer no dente de uma senhora, de um senhor, de uma criança ali, sabendo que vai ter que fazer um canal. Exatamente. Exatamente. É como se a gente não dirige às cegas, né? Coloca uma venda nos olhos e sai aqui guiando o carro. Quando a gente tem a tomografia em mãos para poder fazer esse planejamento, a gente está traçando a nossa rota, né? E esses exames, eles são rápidos, os diagnósticos, quando vocês entregam para os dentistas? Sim. São rápidos. É tudo rapidinho? É bastante rápido. Inclusive, a tomografia, a gente brinca que é o GPS do profissional, né? Porque ele sabe exatamente o que ele está fazendo em cima do exame. Para né? onde ele vai, como que ele vai. Isso. E aí, em questão, a aquisição da imagem, ela é instantânea, tá? O paciente está fazendo, ao mesmo tempo a gente já está vendo no computador o que é a aquisição da imagem, e logo depois a gente vai para o software onde a gente faz a captação das imagens, a elaboração dessas imagens e o laudo. Então, em relação à rapidez, é mais ou menos 48 horas para que tenha um laudo já pronto, 2 com dias, as imagens. Um profissional já tem tudo na mão. Exato. A Kroll 3D, ela sempre teve esse... Como é que eu vou dizer? Eu posso dizer assim, sempre esteve à frente, né? Sempre vocês foram pioneiros e sempre foram primeiros em modernidade, em trazer tecnologia de ponta. O que tem hoje de novidade que vocês possam falar aqui para os profissionais? Deve ser um mercado extenso, absolutamente assim, louco, né? Porque modernidade, um dia depois do outro, deve estar aparecendo coisa sempre. Eu vou citar algumas tecnologias aqui que a gente foi pioneiro, né? O Paulo sempre teve essa preocupação, interrompendo, né? Mesmo, de ser pioneiro, de estar sempre atento sempre à frente. Sempre à frente, buscar o que é melhor mesmo, para que a gente possa ter um diagnóstico, né, adequado e entregar resultados. Que legal. Eu acho que o radiologista é um conjunto, né? Tanto do conhecimento quanto dos equipamentos que ele utiliza, né? Então, a nossa preocupação em tecnologia é para cumprir essa parte dos equipamentos, que o do conhecimento também a gente se prepara muito, faz muitos cursos, etc. Né? Com certeza. Mas uma das tecnologias que já existia e que agora está sendo usado com muito mais ênfase na odontologia é o ultrassom, né? O ultrassom na odontologia. E outra tecnologia que nós somos pioneiros aqui foi o escaneamento intraoral, né? Que nós também trouxemos para Lavras já faz um tempo, mas que é uma tecnologia muito utilizada pelos profissionais hoje, né?
E Para que serve o Intra-D? É aquele que quando vai usar... o escaneamento tem várias funções. Ele substitui aquela moldagem com aquela massinha inconveniente, né? Que escorre para Não tem massa mais, então? Não tem, né? Tem jeito de substituir A gente já está substituindo. E eu acredito que daqui a uns 5, 7 anos aí, eu acredito que vai ser tudo no modo digital mesmo, só no escaneamento. E, além disso, o escaneamento ele consegue colocar os profissionais, os dentistas, no fluxo digital, né? Então, existe uma série de procedimentos que eles faziam moldagem, faziam vazamento de gesso, que influenciava no grau de contração de cada material, que dava diferença na distorção nas moldagens, distorção no gesso, né? Então, cada material tem a sua distorção e o escaneamento veio eliminar isso tudo, além de você poder mandar essa imagem do escaneamento para um laboratório, por exemplo, de São Paulo e receber o trabalho pronto já, sem ter que enviar um molde pelo correio, nada disso. Muita Tá na tecnologia, cara, né? que vocês são um casal super profissional, super antenado também nessa questão odontológica, estão bem antenados, estão realizando cursos, estão buscando novidades e tal. Ser referência, isso aí é um motivo de orgulho, né, meu? Porque a gente tem que batalhar muito para a gente se tornar referência. E vocês não estão só em Lavras, né? Essa questão, o trabalho dos profissionais, tem profissional de fora que procura vocês também, Paulo? Tem sim. Nós temos até outras unidades em outras cidades, né? Nós temos em Perdões, em Nepomuceno e Bom Sucesso, que são unidades 100% digitais também. Região aqui, então vocês na pegam região. tudo. E, além disso, muitos profissionais da região encaminham para a gente em função da tomografia de alta resolução, né? Todo mundo percebe no detalhamento do laudo a qualidade do serviço que está sendo prestado. E a facilidade também, que E eles a vão facilidade. encontrar no trabalho. Então, Facilita para os dois lados, né? Para vocês e para o dentista. é comum receber indicações de profissionais da região aqui. Tomografia é a que mais pega aí? Vocês mais recebem? Sim, e agora a gente está começando com essa parte de ultrassom, né? Então, assim, nós já estamos tendo indicações até de cidades maiores e mais distantes, né? 200 quilômetros, mais ou menos, porque como nós somos pioneiros e somos capacitados na parte da ultrassonografia, acaba que algumas radiologias ainda não entraram ainda, né, nesse ramo. Então, eles acabam indicando para nós. Um caso que foi, né, para nós, assim, que até assustou, né, porque o ultrassom ele veio para trazer uma segurança para o pessoal da harmonização, né, para os dentistas da harmonização facial. Ao invés deles trabalharem às cegas, né, ali eles vão ter um mapeamento de todas as artérias, de todas as veias. Porque eu falo assim, se eu pego o ultrassom e faço em mim, eu tenho variação de um lado para o outro. Imagina entre um paciente... Porque ninguém é igual a ninguém. Ninguém é igual, e existem variações, né? Então, um caso que a gente pegou, que foi histórico para nós, foi numa cidade vizinha, a 200 quilômetros da gente, que a dentista trouxe às pressas o paciente, porque teve uma necrose de lábio inferior, né? Nossa, olha o perigo. Porque o que eu falo? Quando a gente está... Quando a gente faz o mapeamento do ultrassom, a gente mapeia, a gente localiza qual é o trajeto da artéria labial inferior, né? Então, dentro da literatura, a gente tem 3 trajetos. O mais comum, que é de 70% a 85%, ela está no plano mais profundo, ok? Onde a gente não vai colocar, onde o dentista não vai colocar a mão, o preenchimento ali, né? Agora, existem de 10% a 15%, que ela está num outro plano mais superficial, e 5% ainda no dérmico, que é mais superficial ainda, que é onde está sendo colocado esse preenchimento. Então, a gente estava até fazendo essa conta lá, quando a gente viu esses artigos, de 10% a 20%, então, existe a variação anatômica. Eu acho alto, né? De 100 pacientes, 20 vão ter uma variação. Não pode ter erro. Não pode ter erro, e aí é que está... que entra, porque a gente não tem, o dentista não tem ele tem um conhecimento da variação, mas ele não sabe se o paciente tem a variação ou não. Não tem essa visão, né? E aí é que entra o exame de imagem, né? A gente mapeia, mostra para ele onde que está esse trajeto, evitando essa necrose, essa isquemia. Mas isso é antes do dentista fazer antes o da harmonização.
Antes da harmonização. E nesse caso que vieram procurar a ajuda de vocês, já tinha acontecido o erro? Já tinha acontecido, já estava com uma necrose mesmo. Nossa. E a dentista me mandou as fotos e eu disse, olha, já traga a enzima, porque para conter, né, para parar. E é muito interessante porque quando a gente faz o ultrassom, a gente vê o ultrassom tem um Doppler, né, que a gente coloca para ver a vascularização. Então a gente consegue saber se é uma artéria, se é uma veia, né? E se está passando sangue ali, se está tendo fluxo sanguíneo ali. E nessa paciente não tinha exatamente, ou seja, foi colocado exatamente, né? Houve uma obstrução ali daquela artéria. E aí eu falei, traga a enzima para a gente já fazer guiado, porque aí dá para ver certinho aonde ela está injetando, né? Para não precisar injetar em outros planos, sim. Em outros lugares. E na hora que coloca a enzima, né, que ocorre a desobstrução, o sangue já passa, aí a gente vê pelo ultrassom, e aí já está tudo bem, já pode ir embora, que já vai cicatrizar e está tudo ok. E com essa paciente deu tudo certo. Com essa paciente deu, porque veio a tempo, porque eu falo, quando ocorre uma necrose, quando a gente tem uma intercorrência na harmonização, o tempo, a gente tem que correr contra o tempo, né, porque a gente precisa aplicar essa enzima com mais rapidez, para que não tenha outros problemas ali. Sim, né? Sim. E ela veio rapidamente e aí deu tudo certo. Desesperadamente. Exato. E assim, é porque às vezes acaba que não é muito divulgado, mas isso é muito comum, sim, sabe? Assim, é comum porque vocês estão na área e vocês devem saber de muitos casos. Sim. Necrose de nariz, necrose de lábio, né? Às vezes algum inchaço maior, inadequado nas regiões onde foram feitos os preenchimentos. Então, isso evita essas intercorrências. Eu acho que a gente facilita para o dentista, ele trabalha com mais segurança. E né? como que o paciente pode pedir isso para o seu dentista? É naquela conversa inicial, né? O paciente pede, ou normalmente é o profissional? Normalmente não, né? Normalmente é o profissional. Normalmente é o profissional. Mas assim, eu falo que hoje a internet está aí, né? A informação está aí. Estamos aqui para isso também, para informar. Então, hoje, às vezes, o paciente ele já chega no consultório odontológico do dentista já com algumas informações. Não vai fazer uma tomografia, não vai pedir ultrassom, né? Então, por exemplo, eu faço harmonização. Eu ia te perguntar isso. Eu faço, e eu faço com quem tem ultrassom, né? Apesar de eu fazer, né? Eu sei, mas eu vai na mão do profissional. Exatamente. Né? Por quê? Porque ali eu tô sabendo que eu tenho variações anatômicas, por exemplo, a bola de bichar, meu corpo de pouso da bochecha, ele, de um lado é menor do que o outro, né? Então, caso eu venha fazer uma bichectomia, eu preciso saber o volume de cada uma, né? E a gente consegue mapear. Então, muitas vezes, um procedimento de bichectomia, que às vezes acha que é por conta desse corpo de pouso, que é a bola de bichar, por ele ser volumoso, e na verdade não é. Às vezes é o músculo, o masseter, que está com uma hipertrofia, está maior, e que dá aquela sensação. Então, às vezes, acaba removendo essa bola de bichar sem a necessidade, sendo que é outra coisa. Então, o ultrassom veio para isso, para medir, para mostrar, para indicar, para mapear, para fazer uma lipo de papada, a gente mede a quantidade de gordura que tem ali, a quantidade de aonde que você vai atuar, né? Então, porque é difícil, né, saber quanto de espessura dérmica que você tem. A gente não sabe. Porque é aquilo que a gente conversou, cada um é cada um. Exato, então a gente... Existem vários materiais que têm que ser aplicados nas camadas certas da pele. Na derme, na epiderme, na tela subcutânea, né? Então, dependendo do tipo de preenchimento, você tem que escolher a camada correta para que ele permaneça por mais tempo ali. Puxa vida, vocês facilitaram muito a vida. Olha para você ver, mas, por exemplo, a pessoa vai colocar um botox. Tem necessidade de ter, não? O botox, ele é o mais comum. Porque é o mais comum. É o mais comum e é o que menos dá problemas. Mas existem algumas variações, porque ele é aplicado no músculo, né? Então, se a gente está, principalmente nessa região, se a gente tem uma variação, pode causar uma cegueira, né? Olha. Então, é difícil a gente saber. Por isso que eu sempre falo assim, hoje os cursos de especialização em harmonização, eles estão
tendo ultrassom, a ultrassonografia como uma disciplina obrigatória, né? Que precisa saber interpretar, mexer, né? Capacitar. Eles já saem de lá. Se quiserem comprar um ultrassom para o consultório, ok. Eu conheço vários profissionais da harmonização que têm esse ultrassom, porque auxilia, né? Tanto no antes, no durante e depois. Né, justamente para poder ter esse sucesso na hora e evitar essas intercorrências, porque é chato, né? Nossa. Eu falo que a gente está mexendo... a harmonização, ela é muito exposta, porque ela está mexendo com a estética, né? Então, qualquer deslize, o paciente acha ruim. O erro está ali. E os danos ficam muito visíveis, né? Tá exposto. Porque é no rosto, né? Pro profissional, não tem como esconder. É aquilo que no começo do programa eu disse. Eu sentei aqui para conversar com vocês, nós tivemos uma tarde de pesquisa para a gente poder receber vocês, e na minha cabeça era só dente. Só dente. É bem mais amplo que isso, né? É muito amplo essa questão. E assim, para vocês entenderem, né? O ultrassom, ele pega tecido mole, porque você falou de dente e acabou me lembrando. Perfeito. O ultrassom, ele pega tecido mole, coisa que a gente não pega na tomografia. Então, acaba que um complementa o outro. Então, por exemplo, às vezes a gente acha que o ultrassom é somente para harmonização, ele está crescendo muito, tá? Então, hoje, muitos profissionais já estão trabalhando com ultrassom na harmonização. Mas o ultrassom também é para patologia. Então, de repente, tá lá o paciente com algum inchaço na região submandibular, na região de parótida, acha que está relacionado a algum dente, aí o profissional, né, o dentista, ele começa a investigar, ele começa a pedir os exames, né, de imagem, às vezes começa com uma panorâmica para ver se tem algum foco de infecção, aí vai para uma tomografia, não conclui nada, e aí vem o tecido mole, né? Então, às vezes, é algum problema ali na glândula parótida, na glândula submandibular, algum cálculo que tem ali, um celulito, né? Que é a calcificação da glândula. Então, o ultrassom veio para fechar essa parte que, para nós, na radiologia, era deficiente. A gente não conseguia ver tecido mole, né? E olha que interessante, a gente está falando aqui sobre radiologia, tomografia, ultrassom e as lentes de contato. Elas também precisam fazer algum exame? Vamos falar um pouco Geralmente sobre isso está ligado ao escaneamento intraoral, né? E vocês também fazem isso? Sim. Além das lentes de contato, a gente faz, na verdade, você capta a anatomia dos dentes antes de executar, né, a lente de contato, para que você possa reproduzir essa mesma anatomia através da lente, num tom que o paciente escolheu e que seja bem melhor para aquele sorriso específico, né? Então, o que mais influencia nas lentes de contato aí é o escaneamento intraoral, nesse caso. Caramba, dá para notar que é um trabalho super sério, super dinâmico, super necessário nos dias de hoje. Mas vocês já passaram, sim, por alguma ocorrência, assim, engraçada? Porque o trabalho parece que é muito sério, mas tem alguma coisa que vocês falam, amor do céu, o que é isso? Já rolou alguma coisa com vocês, assim, nesse bate-papo na hora do almoço ou em casa? Existem muitos casos que são limítrofes, né? Ou seja, casos que são realizados, por exemplo, sem a tomografia, que os implantes são colocados fora do eixo do rebordo. Então, existem implantes com terço apical e terço médio para fora do osso. Poxa. Então, são questões assim que... Aí depois tem que voltar e fazer a tomografia. Acabam tendo que ser repetidos, né, os procedimentos. Depois que a tomografia foi feita, ver que está tudo fora do normal, né? Sim. E se realiza novamente o procedimento. Então, tem alguns casos que ficam até engraçados mesmo, porque você não sabe nem como que a pessoa conseguiu colocar naquele eixo tão diferente do que era o original, né? Como é que vocês lidam com os profissionais? Porque vocês também são profissionais da área odontológica, sim, mas vocês estão ali num patamar que é um trabalho diferenciado, importantíssimo para os profissionais da área odontológica. O contato com vocês é estritamente profissional ou vocês têm um contato mais diversificado para que eles entendam o que vocês estão buscando de modernidade? Tem isso? Nós criamos até na clínica um espaço que a gente chama de espaço meeting, né? Que é o espaço do encontro, onde a gente recebe alguns profissionais lá para justamente discutir casos numa situação de uma intimidade maior, de uma facilidade maior para que eles entendam. De profissional para profissional. Isso. E uma conversa mesmo que a gente possa elucidar todas as dúvidas dele em relação à tomografia, radiografias, ultrassom e etc. Então nós estamos utilizando esse espaço para treinar os nossos indicadores, né?
para que eles possam entender bem os exames e solicitar da melhor maneira possível. Aí. Sabe, Nath, eu falo que essa questão da comunicação, né, é um diferencial nosso, sabe? A gente tem uma relação muito próxima do nosso indicador. Então, a qualquer momento, eles nos têm no WhatsApp, eles podem chamar. Vocês estão abertos para isso também, sim, obviamente. Até porque a gente manda o laudo, mas por mais que o laudo esteja extremamente explicado, muitas vezes eles têm alguma dúvida ou precisam de algum detalhe que eles vão fazer algum procedimento. Então, eles me mandam. E aí, a gente grava vídeo, sabe? Explicando. Então, eu sempre falo assim, ó, que todo dentista tem que ter um radiologista para te chamar de seu. E eles têm lá essa abertura com a gente. Isso dá mais segurança para eles também, né? Sim. Sabendo que tem vocês ali quando precisarem. E como eles sabem que a gente conhece todas as áreas, né? Eles chegam até perguntar para a gente assim, nossa, como que eu procedo em relação a isso, né? Porque às vezes é uma variação anatômica mais difícil, às vezes é um achado que, às vezes ele nem tinha aquele conhecimento, inesperado, né? E às vezes a gente tem que passar esse conhecimento, né, para eles. E com isso a gente fez, vamos então, já que nós estamos tendo essa abertura via WhatsApp, por que não fazer isso pessoalmente? Que bacana. Então, a gente tem encontros ali dentro da clínica, onde a gente discute casos clínicos, onde a gente dá cursos de tomografia. Vamos começar agora com o de ultrassom, né? Isso que eu queria até saber, te perguntar. Vocês também dão cursos para quem quer ter na sua clínica o aparelho? O aparelho não, para quem quer conhecer a tecnologia. Para poder saber dar o diagnóstico. Utilizar o exame na sua plenitude, né? Porque para poder... ter mais segurança. Isso, para poder... São aparelhos caros, né, gente, que vocês investem. Para poder manipular e para poder laudar, precisa ser radiologista, né? Mas o que acontece? Quando a gente envia um exame de tomografia, a gente não envia só no papel, né? A gente envia ele de forma digital e de forma dinâmica. O próprio profissional consegue manipular aquelas imagens, mexer, olhar, andar pelos planos, né? Diversos... Entender o exame. Exatamente. Porque eu falo assim, o laudo está ali. Eu sou radiologista, mas quem vai executar é o profissional. E, às vezes, algum detalhe não foi falado. Então, ele pode manipular essas imagens dinamicamente. Aliás, é o ideal, né? Não é só ficar no papel, né? O material didático fica mais fácil. O papel fácil. É um exame, vamos dizer assim... estático, né? Para uma imagem que é totalmente dinâmica, né? Então você tem uma visão muito simplificada do paciente. E aí a gente vai na tecnologia, né? Investe na tecnologia. Para a gente imprimir, não, a gente precisa treinar os nossos indicadores a manipular dinamicamente. E vocês também, para aprender toda essa tecnologia, para aprender todo esse processo, foram muitos cursos. Muito. Ainda assim fazemos muitos cursos. Tudo no Brasil? Tudo em grandes centros? A maioria é em grandes centros. É muito difícil você ter esse acesso a essa tecnologia em lugares menores. Eu não vou falar de Lavras, não vou falar de Minas Gerais, não. O Brasil é um país capacitado nessa área odontológica? Hoje, para você ter uma ideia, nós estamos com a melhor universidade do mundo em São Paulo, que é a USP. Né? Então, a odontologia do Brasil é uma odontologia altamente avançada e reconhecida no mundo inteiro. A gente recebe pacientes dos Estados Unidos, da Europa, muitas vezes aqui para poder realizar tratamentos que às vezes não conseguiriam fazer lá na Europa ou nos Estados Unidos mesmo. Essa conversa que nós estamos tendo aqui, então é uma conversa paralela que a gente pode abrir para o mundo inteiro. Sim. Porque o que vocês estão aqui nos mostrando de tecnologia é a tecnologia que está sendo usada. E sabe hoje... que o que eu falo, como eu dou aula no Unilavras, né? Os meus alunos já têm na graduação aulas de ultrassom, tomografia,
Coisas que não existem, né? Assim, poucas faculdades ofertam esses conteúdos. Que legal. E eles já saem, né? Não com destreza, Sim, porque vão sim. precisar aperfeiçoar, Lógico, mas lógico. eles conhecem, Tempo ao têm tempo, o né? contato com a essa tomografia, eles aprendem a manipular esses exames dinamicamente. A gente tem o laboratório lá de computação, né? Que é muito capacitado com muita tecnologia também, com os computadores altíssimas, de alta performance mesmo, de gamer, né? Então, a gente utiliza aquele laboratório para a manipulação das imagens, eles têm esse conhecimento, eles têm o conhecimento do ultrassom, do escaneamento intraoral. A radiologia já é digital lá, né? Então, a gente já está deixando aquela forma convencional, daqueles papel. líquidos, do papel, Sim, do filme, sim. né? E as clínicas todas são com a radiologia digital. Então, a nossa odontologia no Brasil, ela é muito referência, porque ela já começa lá dentro das Da universidades, né? A formar os alunos preparados para isso. Então, com certeza mudou muito, né? O É. tempo dos cursos de antigamente para quem hoje vai estar se formando. A gente nota aqui na conversa, né, com os dois, né? A gente vê. E com essa toda Tanto que tá aí tecnologia, avançado. também diminuíram os erros? Ah, com certeza, né? A tecnologia ela veio para justamente suprimir esses erros, né? Você fala suprimir é acabar com os erros? É acabar com os erros. É porque, por exemplo, nesses casos que a gente estava comentando agora de ultrassonografia. Então, se você tem um exame que previne o erro, não tem por que não fazê-lo, né? Ou, por exemplo, você tem a chance de causar uma cegueira porque você tem uma artéria na face que se comunica com uma artéria da órbita. Diferente do fulano, do Beltrano, você Diferente em vários pacientes. Então, se você tem a chance de saber isso antecipadamente, tem por que evitar não erro total. Isso fazer aí o já dá exame? um outro podcast. Já né? dá Com outro certeza. podcast. Eu falo que assim, a radiologia ela dá vários podcasts, sabe? É, porque são muita na questão área. do erro, eu falo assim, antigamente a gente laudava muito mais erros, né? Hoje a gente lauda diagnóstico, Lauda planejamento, né? planejamento. Então isso é bom. Porque não é bom para nós, para o radiologista, Sim, pegar algo errado e ter que laudar aquilo, um erro. E antes era mais comum acontecer, né? Perfurações em dente, implantes colocados fora do eixo, jogados dentro do seio maxilar, colocados dentro, lesionando o canal mandibular, que causa parestesia, formigamento na boca, né? Na língua. Então, a gente tem diminuído. E isso se deve a essa tecnologia, né? A esses exames de imagem de alta resolução que vieram para ajudar. E em relação ao implante ainda, a gente ainda tem um caso que já aconteceu, né? Que um paciente ganhou a causa, né? Porque ele processou o dentista e ganhou a causa. O juiz, ele avaliou aquilo, ele olhou artigos científicos e ele percebeu, né, que existiam formas de se prevenir, né, que era com a tomografia. E ele deu ganho de causa para esse paciente. Então, já existe uma jurisprudência que, para fazer implante, você tem que fazer o planejamento, então, agora com a tomografia. Mas não é Isso fica de brincadeira, alerta né, para Cristiano? quem é leigo no assunto. Somos não nós, é. né? É? São Não os é pacientes. brincadeira, é por isso Não que nós é, precisamos de não é bons brincadeira, profissionais. porque eu falo assim, quando a radiologia é a porta de entrada, é o diagnóstico. Se não faz o diagnóstico bom, compromete seu plano de tratamento e compromete a saúde do Com certeza. do paciente, Paciente. né? Com certeza. É ele que fica prejudicado. Então, se vai fazer um procedimento estético, né, atrapalha ali a qualidade de vida dele, se vai fazer um implante que foi colocado de maneira errada, é a qualidade de vida dele que foi prejudicada. Se algum dente foi perfurado, né, teve que extrair, foi um dente que foi perdido, né, e talvez poderia ser evitado, né, através desses exames de imagem. E isso mostra o quanto é sério qualquer tipo de procedimento hoje também que o paciente vai fazer com o dentista. Né? Fazendo um paralelo ao implante, Sim. na questão da endodontia, hoje já existem documentos da Associação Americana de Endodontia e da Associação Europeia de Endodontia que justificam o uso da tomografia em casos de endodontia, de tratamento de canal.
Então, eu imagino que dentro de pouco tempo nós também teremos a mesma questão do implante. Vai ser praticamente impossível se fazer um tratamento de canal sem utilizar a tomografia. O interessante seria o profissional, o dentista, já ter tudo isso em mãos. Tudo. Se tivesse todos esses parâmetros, é muito mais fácil para o paciente, porque tem muita gente que não vai ao dentista por medo do dentista. Não gosta, tem um incômodo muito grande. E antes a gente tinha muitas objeções, principalmente do dentista. Ele não... não vou pedir a tomo, às vezes é um exame mais caro, o paciente às vezes não tem condição. A gente tinha essa objeção, hoje não. Hoje a gente já... o dentista não precisa mais nem de muitos meios para poder convencer o paciente de que a tomografia é um exame importante para o diagnóstico. Se tornou um exame de rotina, né? Outra, o paciente também, ele já não tem mais essa resistência, né? Eu falo assim, é só ver a gente quando a gente vai ao médico. Eu sempre falo isso dentro de sala de aula, né? Quando a gente vai, ele pede todos os exames, seja de laboratório, seja de imagem, para que ele possa fazer um bom diagnóstico, porque ele quer a sua saúde, ele quer tratar, né? Se você está ali, né? Exatamente. Então, ele não vai fazer às cegas, né? Dificilmente você vai a um médico e ele faz um procedimento sem te pedir pelo menos um exame de laboratório. É a mesma coisa, tá? Então, quando a gente vai ao dentista, a gente precisa começar com esses exames de imagem. Você perguntou das lentes de contato, né? A gente precisa saber, Lu, se tem focos de infecção ali. Porque o que a gente vê, assim, é uma banalização tão grande, às vezes, da parte da estética, né? Às vezes, alguns profissionais, eu não falo todos não, tá? Sim, eu falo de alguns, porque eu falo que nossos profissionais são muito bem conscientes. Os bons andam com os bons. Sim, né? Mas assim, e às vezes a gente vê, às vezes, algumas postagens de Instagram, né? Tudo muito rápido, né? Sem fazer uma análise, fazendo só a parte estética. Vai somente na harmonização, esquece dos dentes. Mas é isso que a gente... Vai fazer uma lente de contato e esquece dos focos de infecção, né? Então, eu sempre falo com meus alunos, gente, antes da estética, a gente precisa ver a saúde bucal. Os exames. Exato, né? Então, é por isso que é importante começar sempre um tratamento com um exame, né, de imagem, seja ele pelo menos uma simples panorâmica. Sim. Porque eu falo que uma lesão, né, cística, seja ela benigna ou maligna, ela começa pequena e às vezes ela não dá sinal nenhum, ela é assintomática, silenciosa, às vezes não aparece nas imagens convencionais que a gente utiliza no consultório, né, que a gente tem acesso fácil, às vezes tem ramo de mandíbula, mas ela tá ali quietinha. E você está tratando, você fez a harmonização, você fez lente de contato, mas passou, né? E aí, na hora que vai ver, essa lesão que poderia ser tratada no início, às vezes já vai ter que fazer uma proporção muito grande. Exato, né? E às vezes acaba comprometendo, às vezes, até parte do osso da mandíbula, né? Isso é um assunto muito importante, porque, claro que a gente está conversando de dentes, mas entrando na parte de harmonização, é um assunto que está muito em alta, né? Muito em alta. Hoje as mulheres estão muito vaidosas, os homens também estão aí começando, eu vejo muitos amigos e clientes que também estão aí. Então, é muito importante esse assunto. Para as pessoas saberem que qualquer procedimento é importante ter ali antes do seu isso. E a própria Organização Mundial de Saúde, ela determina que cada cidadão, isso no mundo inteiro, né? Nós estamos falando de Organização Mundial de Saúde, faça pelo menos uma panorâmica por ano. Olha, nunca isso é uma determinação que previne uma série de doenças ocultas intraósseas, assintomáticas. Você leu meu pensamento. Eu queria saber, essa tecnologia toda vai prevenir também doenças futuras. Exatamente. Você tem condição de intervir em várias patologias numa situação muito precoce, né? E diminui o tamanho do procedimento, a lesão ao paciente e facilita que ele retorne à saúde obedecendo essa determinação. Interessante. A saúde começa pela boca, né? Muitos a gente ouve falar. Até mesmo uma simples panorâmica, a gente consegue fazer a avaliação ali da cortical, mandibular, e a gente vê se o paciente está com o início de uma osteoporose, no caso, uma osteopenia, né? Sim. E a gente coloca no laudo isso, para que ele possa procurar o médico e ali
ele tomar as providências e fazer o exame, que é padrão ouro, né? Que não é a panorâmica, né? Que é a densitometria. Sim. Mas a gente é o primeiro passinho ali, né? Na própria panorâmica, às vezes a gente vê uma calcificação da carótida, né? Que a gente chama de ateroma, que previne muitas coisas. Aí a gente já coloca ali, aí ele vai procurar o recurso, né? Procurar um médico, fazer outros exames específicos para aquilo ali. E salva vidas, né? Com certeza. A prevenção nós já pegamos um vários casos desse aqui em Lavras, de ateromas, né, que já estavam com obstrução de 85% da carótida. Nossa. Então, são situações que salvam a vida do paciente. E eu falo, a radiologia, assim, dá vários podcasts, viu, Lu? Eu tô vendo aqui. A gente fica cada assim... assunto dá um podcast. Maravilhada. Ainda mais falar do que a gente gosta, do que a gente Vamos criar pílulazinhas para soltar vocês em todo o nosso podcast. Exato. Porque daí vai ter aplicativo de mobilidade urbana, cerveja de alta qualidade e odontologia. Exato. O assunto é muito amplo. É muito amplo. Mas isso fez, assim, com que a gente também fica mais, assim, preocupados na hora de você ir ao seu dentista. E o dentista também lembrar aí de pedir os exames para o seu paciente, porque realmente é muito sério e... Existe essa preocupação dos profissionais? Igual a Lu tá acabando de citar aqui. Existe essa preocupação? Pô, precisamos disso. Isso tem melhorado demais, né? Então a gente percebe que os profissionais já estão se tornando atentos a isso e procurando até o conhecimento mesmo em relação à tomografia. Muitos nos procuram para poder fazer esses cursos que a gente oferece na Kroll, né? Justamente para poder se preparar e conseguir indicar os exames de forma correta e utilizar o exame de forma dinâmica também, como a Cris tinha comentado, né? Sim. Então, essa questão melhorou bastante, sabe? Pouca gente hoje não utiliza os exames para avaliar seus pacientes. Isso é interessante. E se as pessoas quiserem procurar vocês, os profissionais, vocês têm algum endereço eletrônico? Deixa o Instagram. Sim, nós temos nosso Instagram, que é o @Kroll3D, né? Bem fácil. É o mesmo para cidades vizinhas também? Sim. É único, né? A gente tem 4 unidades, mas o Instagram é único. Bom. Então, e lá no nosso Instagram é bom porque a gente produz bastante conteúdo. Ótimo. Informativo mesmo, né? Tudo que a gente está falando aqui tem sempre um videozinho lá. Eu dei uma olhadinha lá. Eu vi. Então é bem... É bem interessante. Eu acho que é didático, como a gente estava dizendo. Gente, o podcast podia durar a noite inteira que nós íamos ter assunto. É verdade. Porque profissionais qualificados fica fácil para a gente. Nós nem usamos direito o nosso trabalho aqui. A gente tudo foi conversando. Naturalmente. Foi fluindo tranquilamente. É sempre muito interessante. Nós conversamos aqui com Cristiane Capelli, também com o Paulo Capelli. Foi muito legal conhecer profissionais como vocês. Nós gostaríamos de deixar também um presentinho, né? Isso aqui, ó. Presentinho nosso da Laut. Não sei se vocês bebem, mas é sempre muito interessante esse kit que a Laut oferece. Pode pegar isso para você, Cris. Obrigada. Obrigado, agradeço também. E a gente queria saber se vocês têm alguma coisinha para falar, uma consideração final sobre a odontologia, sobre lá o Kroll, essas coisas todas eu queria saber de vocês. Gostaria só de fazer uma consideração, depois eu passo para a Cris, ela encerra então. Tá bom. Eu gostaria de agradecer os nossos clientes, os nossos indicadores, os profissionais que trabalham com a gente pela confiança, pelo carinho com o nosso serviço e agradecer também a nossa equipe de colaboradores que são essenciais para que a clínica funcione bem. Né? E agradecer vocês o convite do podcast e deixar uma mensagem aqui que a odontologia hoje ela não vive sem a radiologia. Nesse momento da odontologia, a radiologia ela é essencial. E nós estamos lá à disposição para atender qualquer dúvida, da mais simples à mais complexa, né? E fornecer esse serviço que Lavras e a região aqui espera da gente. A gente se dedica muito para que isso saia com qualidade, com precisão, com rapidez, né? E que seja válido principalmente para a saúde do paciente. Isso, eu só encerro dessa forma mesmo, que tem uma frase, não sei se eu vou saber falar a frase na íntegra, né? Mas ela tem, né? Ela tem autoria, que é de uma amiga nossa, que também trabalha com a Tomo, é da Patrícia Ferrari, e ela fala que quando a gente
está tratando de vidas de pessoas, estudar é a nossa obrigação, né? Então, é para a vida toda. A gente não tem como parar, né? Então, porque senão a gente vai ficar lá nos primórdios, né? A tecnologia veio aí para poder revolucionar, trazer mais conforto para o paciente, mais rapidez, mais segurança. E que bom que tem vocês, né? Que estão bom, aí puxa estudando, vida. aprimorando sempre para trazer, não só para os dentistas, mas para nós, os pacientes também, a qualidade de vida, a confiança, comodidade. Isso é muito interessante. Isso é muito bom. E nós agradecemos, né, o convite, foi uma alegria participar. Nós que agradecemos Um papo vocês. bem leve, tranquilo. Que bom. Muito isso, bom, né, Lu? gente? Então, nós ficamos por aqui com mais um Elite Podcast. Não esquecemos de agradecer mais uma vez a Laut, aos nossos parceiros da 123 Car, mobilidade de aplicativo urbana. E até o próximo aí, se Deus quiser. Até o próximo, gente. Até lá.